Para gravar. Só vou repetir, então, que são gases, são fluidos desprovidos de forma própria, facilmente compressíveis ou expandíveis. O que quer dizer isso, compressível ou expandível? Se a gente tiver, por exemplo, pensa numa seringa. Se eu tampar a ponta da seringa e eu empurrar o êmbolo, eu estou comprimindo aquele gás que está ali dentro. Se eu fizer o contrário e eu puxar não sei como é que chama aquela partezinha da seringa, mas se eu puxar ela, eu vou estar expandindo aquele gás que está ali dentro. Então, então, o gás, a gente consegue fazer isso com facilidade, a gente consegue comprimir e expandir ele com muita facilidade. Então, para a gente, para o nosso estudo aqui, a gente tem que definir o que é um gás ideal. Que um gás ideal ele tem um comportamento que se aproxima do observado na maioria dos gases. Então, para um gás ser ideal, ele deve seguir essas 3 regras abaixo. Essas regras aqui, gente, eu estou falando mais para vocês entenderem o começo da matéria, mas não é tão importante vocês saberem para a prova. Mas o que é um gás ideal é importante. Então, ó, primeira coisa, as partículas constituintes devem ser consideradas como partículas puntiformes, ou seja, pontos materiais, obedecendo às leis da dinâmica. Eu acho que o Henrique já deve ter dado isso para vocês, de pontos materiais e ponto coexistência e ponto material. Ele já falou isso para vocês? Pode mandar no chat aqui, se alguém quiser. Eu acho que é no comecinho da dinâmica isso, né? Eu acho que sim, eu não estou muito lembrada. Então, assim, aqui a gente... O João falou que não, vocês não lembram. Então, assim, ó, o que a gente precisa saber aqui para os gases? A gente vai considerar como se as partículas, as moléculas constituintes de um gás, por exemplo, uma molécula de oxigênio, de nitrogênio, a gente vai considerar como se elas fossem bolinhas. Pensa assim que é uma bolinha, são várias bolinhas, várias moléculas que estão ali batendo uma nas outras. Então, pensa como se fosse uma mesa de sinuca e cada molécula são bolinhas de sinuca. Então, elas estão ali batendo uma nas outras. Essas colisões, que é o ponto número 2 aí, são colisões perfeitamente elásticas. Isso vocês vão ver mais para o final do curso. Uma colisão elástica, ela quer dizer que não vai o Bruno falou, não foi o Henrique, então. Que eu estava falando? Que todas as colisões são perfeitamente elásticas. Então, vai ter... Como que eu vou explicar isso para vocês? Vocês não viram essa matéria ainda. Elas não vão dissipar energia. A energia vai ficar ali nas colisões. E as partículas, elas só vão interagir durante as colisões. Então, por exemplo, se eu tenho aqui no meu quarto gás oxigênio e gás nitrogênio, as partículas de oxigênio e de nitrogênio, elas só vão interagir quando elas colidirem. Então, se tiver uma partícula lá do lado de lá e uma partícula lá do outro lado, elas não vão estar interagindo entre si, só se elas tiverem a colisão. Então, próximo slide. Então, para a gente poder analisar o comportamento dos gases, a gente usa três coisas. A gente vai usar a pressão, o volume e a temperatura. A pressão, ela vai estar associada à colisão das partículas constituintes do gás. Foi o que eu acabei de falar. Então, se, por exemplo, tem uma molécula de oxigênio e uma molécula de nitrogênio, elas vão se colidir, a colisão vai gerar uma energia. E quanto mais colisões, maior a pressão que está ali. Porque, por exemplo, a gente está num recipiente, vamos pensar na seringa de novo. Se a gente comprimir a seringa, o volume que o gás pode ocupar vai ser menor, concordam? Então, vai ser mais fácil das partículas baterem uma nas outras. Isso vai fazer com que a pressão seja maior. Ao contrário, também, se o êmbolo tiver mais puxado e o volume que ela estiver ocupando for maior, vai ser mais difícil das partículas se encontrarem, né? Então, por isso que a pressão vai ser menor nesse caso. O volume, como eu falei para vocês, é o volume do recipiente. O gás, ele não tem um volume próprio, ele ocupa todo o recipiente que ele tiver contido. E a temperatura, como a gente falou na maioria das aulas passadas, que é o grau de agitação das moléculas. Então, é realmente isso das colisões. As colisões vão gerar energia, essa energia vai
é medida pela temperatura, né? Então, e uma coisa muito importante, a gente, para os cálculos aqui de gases, a gente sempre tem que usar a escala absoluta, que é a escala de Kelvin. Lembra lá das primeiras aulas de conversão de temperatura. Então, se às vezes eles derem para você 20, normalmente eles dão 27 graus Celsius, porque para transformar de graus Celsius para Kelvin, a gente tem que somar 273 Kelvin. Vocês estão lembrados disso? Então, a temperatura... Deixa eu escrever isso aqui. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Por isso, para ficar uma coisa, para ficar... deixa eu apagar essa luz, não dá para ver. Para ficar mais fácil as contas, normalmente eles dão a temperatura aqui 27, porque 27 com 273 dá 300, então facilita as contas. Então, normalmente eles vão dar uma temperatura aí próximo de 27. Se não, se eles derem qualquer outra coisa, é só vocês somarem 273, que aí vocês vão achar a temperatura em Kelvin, e aí vocês vão poder usar nas fórmulas que eu vou passar mais para frente. Então, lembrem sempre de converter as unidades, sempre em kelvins aqui na termodinâmica. Então, gente, a gente vai ver aqui as transformações fundamentais. Deixa eu tirar essa... Ai, calma. Então, vamos lá, gente. As transformações fundamentais de um gás. Então, a gente vai analisar sempre um estado inicial, que é como vocês podem ver aqui esse frasco aqui. Aqui a gente está como se fosse uma seringa. Então, aqui, essa parte preta é um êmbolo, que ele é móvel, então ele pode subir e descer. E aqui dentro desse recipiente, nós temos algumas partículas de um gás. E a gente vai sempre analisar pressão, volume e temperatura no estado inicial e no estado final. Então, aqui, nesse caso, o êmbolo estava aqui e houve uma transformação que aumentou o volume que esse gás está ocupando. Concordam comigo que aqui aumentou o volume? Então, para a gente poder calcular, isso aqui eu não vou mostrar para vocês como é que chegou nessa fórmula, mas Mas essa aqui é a fórmula fundamental da termodinâmica que vocês vão usar para tudo. Então, assim, pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Então, a gente vai sempre comparar. Essa fórmula que os professores de cursinho normalmente falam que é o PVT e Povató, para ser mais fácil de lembrar. Então, o que essa fórmula aqui quer dizer? Quer dizer que a pressão é inversamente proporcional à temperatura. Então, se eu aumentar a pressão, necessariamente a temperatura vai diminuir. Por que isso acontece? Se eu aumentar a pressão, concorda comigo que vai ter mais colisões? Porque as moléculas elas vão estar mais próximas. A mesma coisa aqui com volume. Pressão e volume são diretamente proporcionais, enquanto a temperatura é inversamente proporcional aos dois. O que vai acontecer? Por exemplo, se eu pegar aqui e vamos considerar essa transformação aqui. Eu estou aumentando o volume. Deixa eu pôr uma canetinha aqui. Eu estou aumentando o volume, porque eu puxei o êmbolo para cima. Se eu aumentar o volume, a pressão, não, calma. Eu estou falando ao contrário. Os que estão em cima, eles são inversamente proporcionais um ao outro, e o embaixo é diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Se eu aumentar o volume, a pressão diminui. Por quê? Eu aumentei aqui o volume. Então, tem mais espaço para esse gás preencher. Então, vai ser mais difícil dessas moléculas baterem uma na outra. Isso faz com que a pressão diminua. Do mesmo jeito, se eu aumentar o volume,
eu vou diretamente proporcional à temperatura. Então, eu vou aumentar, Nossa, gente, tô gaguejando aqui, desculpa. Deixa eu... A gente tem que analisar de 2 em 2, que fica mais fácil. Então, aqui, se eu aumentar o volume, eu vou diminuir a pressão. Mas aí vai ficar mais difícil das partículas baterem uma nas outras. Isso vai fazer com que a temperatura seja mais baixa. Então, aqui a temperatura abaixa se eu aumentar o volume. Mas aí, gente, o que eles vão fazer normalmente? Cadê? Como é que eu acho uma borracha aqui? O que eles vão fazer normalmente? Vão te dar um valor, vão falar assim, ó, temperatura, pressão inicial desse gás é 1 atm ou 2 atms, volume 5 litros, temperatura 27 graus Celsius. E aí vocês vão colocando aqui, essa aqui é a fórmula mais importante, é o PVT Povotó. Pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final. Alguma dúvida aqui? Porque o resto é baseado nessa fórmula aqui e nesse desenho. Se alguém tiver dúvida, quiser tirar já agora. Estou vendo aqui o chat, se quiser pode mandar no chat. A temperatura inicial é maior ou é menor? Depende. Isso é o que ele vai te dar no enunciado, né? No enunciado, isso. Na verdade, às vezes ele pode te dar no enunciado ou ele pode te dar a temperatura final. Mas, de qualquer jeito, ele tem que te dar alguma informação para você saber se a final e a inicial é menor ou maior. Certo, obrigada. Tá? Depois eu faço um exercício junto com vocês, aí eu mostro como é que fica na resolução. Mas vamos ver aqui as transformações que a gente pode ter. Então, a gente pode ter transformações isotérmicas. Normalmente, a gente vai ter aqui transformações em que uma dessas variáveis vai ser constante. Ou pressão, ou volume, ou temperatura. Um desses três vai ser constante. Então, aqui, a primeira que a gente tem é a isotérmica. O iso é de constante ou igual, térmico de temperatura. Então, a temperatura nessas transformações vai ser constante. Então, a gente, como vocês podem ver aqui nessa fórmula aqui do lado, a gente só tira a temperatura de baixo. Então, a gente vai usar aquela mesma fórmula para tudo, mas se for uma transformação isotérmica, a gente tira a temperatura. Se for isovolumétrica, a gente tira o volume. Se for isobárica, que é de pressão, a gente tira a pressão. Mas aí eu vou te mostrar para vocês cada um. Então, aqui a gente tem o gráfico de uma transformação isotérmica. Então, aqui, ó, vocês podem ver que a pressão inicial é P1 aqui, e vai diminuir a pressão e vai aumentar o volume. Isso aqui, gente, é só um exemplo, ele vai te dar informações para vocês entenderem isso. Mas aqui, nesse caso, a gente pode perceber que o quê? Que o volume desse gás está aumentando. Então, aqui, ó, não sei se vocês já aprenderam sobre gráficos, como vocês leem gráfico, mas aqui, ó, a setinha tá para cá, então o volume para cá aumenta. Então, nós temos que volume 1 é maior que volume 2, então nós vamos ter uma expansão desse gás. E aqui a gente vai diminuir a temperatura, porque lembra que eu falei para vocês que pressão e volume são inversamente proporcionais um ao outro. A gente pode ver aqui nessa fórmula aqui do lado. Então, se a pressão subir, o volume diminui. E aqui, ó, a gente tem um exemplo num recipiente. Então, aqui eu tenho uma certa pressão P1 e um certo volume V1. E aí eu vou empurrar esse êmbolo para baixo, fazendo com que a pressão aumente. Então, aqui, o P2 vai ser maior que o P1 e o volume vai diminuir, porque eu vou estar aplicando uma força sobre esse gás, fazendo com que ele seja comprimido. Então, o volume vai ser menor
e, consequentemente, a pressão vai ser maior, porque as moléculas estão ali mais perto, então elas vão conseguir bater com mais facilidade uma nas outras. Então, se eles falarem para você que é uma transformação isotérmica, vocês vão usar essa fórmula aqui. Pressão inicial vezes volume inicial é igual pressão final vezes volume final. Do mesmo jeito, nós temos as isotérmicas. Deixa eu apagar isso aqui. A isobárica, desculpa. A isobárica, bárica aqui significa pressão, iso, constante. Então, aqui nós temos uma pressão constante. A gente vai usar a mesma fórmula, só que sem a pressão. Então, volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final. Como que isso vai funcionar? Então, aqui eu tenho o recipiente, eu vou puxar por exemplo, puxar esse êmbolo para cima, então eu vou aumentar o volume. Isso vai fazer com que a temperatura seja diminuída. Perdão, seja aumentada. Ó. Quando está multiplicando, elas são inversamente proporcionais. Então, se uma aumenta, a outra diminui. Quando está dividindo, elas são diretamente proporcionais. Então, se uma aumenta, a outra também aumenta. Porque aqui, ó, isso aqui, quando eles foram fazer essa fórmula, dava que V1 sobre T1 é um valor constante, por exemplo. Então, aqui, se eu aumentar o volume, eu também vou aumentar a temperatura, porque tem que dar um valor constante aqui. Então, se eu aumento um, tem que aumentar um outro para dar um valor constante. Cadê? Achar a borracha aqui. Então, gente, essa aqui é a fórmula da transformação isobárica. E aqui a gente tem um gráfico que exemplifica essa transformação. Então, aqui nós temos que um volume inicial e um volume final, V1 e V2. Então, nós temos que aumentou o volume, então tivemos uma expansão. Então, aqui ó, a gente puxou o êmbolo para cima, o volume aumentou. E vocês podem ver que a temperatura também aumentou. Então, porque eles são diretamente proporcionais, tá? Um dividindo pelo outro, então é diretamente proporcional. Aumentou o volume, aumenta a temperatura. Se a gente estiver analisando só as duas variáveis. Eu confundi ali quando a gente estava com as três, que é o pivot povotó, porque aí a gente tem que analisar de 2 em 2 para ver se é diretamente ou inversamente proporcional. Eu estava tentando fazer com os três, por isso que estava dando errado. Mas aí, quando estiver dividindo, então, lembrem, dividindo, elas são variáveis diretamente proporcionais. Se estiver multiplicando, elas são inversamente. Então, aqui, aumentou o volume, aumentou a temperatura. Então, esse aqui é um exemplo de um gráfico de transformação isobárica. E a isovolumétrica, também chamada de isocórica, é a mesma coisa, mas aí tirando o volume, né? Então, pressão inicial dividido por temperatura inicial é igual a pressão final dividido por temperatura final. Então, aqui, como eles estão dividindo, eles são diretamente proporcionais. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou aumentar a temperatura. Aqui, eles até deram um exemplo, aqui eu acho, né, por esse desenho, que é uma panela de pressão. Então, aqui a gente pôs a panela, pôs a panela no fogão, e aqui esses negocinhos aqui embaixo, eu acho que está exemplificando a chama do fogão. Então, o que vai acontecer? Eu estou aumentando a temperatura desse recipiente. Então, lembra que temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, eu aumento a temperatura, eu aumento o tanto que as moléculas vão estar agitadas. Isso faz com que seja mais fácil delas colidirem uma com a outra. E isso aumenta a pressão. Então, aqui nós vemos no gráfico, se eu aumentar a temperatura, a gente vai aumentar a pressão. Então, aqui é a pressão inicial e a pressão final é maior que a inicial e a temperatura também. Esse outro gráfico aqui é um exemplo porque aqui nesse gráfico a gente tem a pressão por temperatura. Se for um gráfico de pressão por volume, o volume é constante, porque aqui a gente está aqui numa panela de pressão, não vai ter nenhuma deformação nessa panela, essa panela não vai
não vai... Tem aquele negócio que a gente aprendeu sobre a dilatação, mas isso são coisas muito mínimas que aqui a gente não vai considerar. Então, a gente considera aqui como se a panela de pressão fosse um objeto indeformável. Então, o volume dela vai ser constante. Então, aqui, ó, vocês podem ver que o traço do gráfico é para cima, porque o volume dela não mudou, mas a pressão aumentou. Então, essa é a transformação isocórica. E aqui mais uma fórmula para vocês. Lembrem sempre do pivot Povetot, que é o mais importante, e vai tirando as que são constantes. Mas outra fórmula muito importante que a gente vai precisar nas aulas, nessas transformações, é a equação de Clapeyron. Ela que vocês vão usar aqui na física, vocês vão usar lá na química também. Na química até mais aqui do que na física, que vocês vão ver gases lá na química também, e lá vocês vão aprender sobre mol, que é esse Nzinho aqui, lá vocês vão ver melhor com mais detalhes, mas N significa número de moléculas. Então, aqui, ó, a equação de Clapeyron, PV é igual a NRT. Então, pressão vezes volume é igual a N, que é um número de mols, R é um valor constante, que normalmente ele vai te dar, ele vai te dar esse primeiro aqui, 0,082. Mas não precisa decorar que eles vão te dar valores de constante, assim, eles normalmente te dão. Às vezes, se tiver um K, tiver uma constante, eles te dão esse valor, porque vocês não precisam decorar mesmo. E vezes temperatura. Então, aqui, gente, se vocês pararem para ver, isso aqui é um valor constante. Se eu passar esse T para cá, fica PV sobre T, que é igual um valor constante. Então, é igual o pivot Povetot, só que aqui, esse valor aqui vai ser uma constante. E é aí que a gente vai usar a equação de Clapeyron. Cadê a borracha? Essa fórmula muito importante, lembrem muito dela, que vocês vão usar muito. E se eles falarem para você que essa transformação, o que tiver acontecendo ali, se ele falar que está na CNTP, que é condição normal de temperatura e pressão, vocês podem colocar pressão igual a 1 atm e temperatura igual a 273 Kelvin. Esse aqui é a condição normal de temperatura, que normalmente eles te dão. Ele fala, na CNTP, a pressão é igual a 1 atm e a temperatura é igual a 273 Kelvin. Se não, se ele só falar que está na CNTP, você tem que lembrar que a pressão é 1 e a temperatura é essa aqui, tá, gente? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa essa fórmula aqui, porque na física ela fica meio jogada, porque na química vocês vão ver direitinho como é que chega, vão aprender sobre mol. Na química na física ela fica meio perdida aqui. Mas vocês vão ver que a resolução de exercício é bem simples, é só jogar na fórmula mesmo, não tem muito segredo. O mais importante aqui é decorar essa fórmula. Então, até agora, temos o pivot Povetot, que é P1V1 dividido por T1 é igual a P2V2 dividido por T2, e a equação de Clapeyron, que é PV igual a NRT. N, número de mol, R, constante, pressão, volume e temperatura. Nós temos mais um tipo... Deixa eu ver aqui o chat, se alguém falou alguma coisa. Eu nem tinha visto que estava com o microfone ligado, não tem problema não. Gente, temos mais uma transformação, que é chamada... Deixa eu ver quanto tempo que já está aqui. Eu acho que eu tenho que fechar essa reunião daqui a pouco e abrir outra. Mais um tipo de transformação que a gente tem é a transformação adiabática. Na transformação adiabática, não há troca de calor com o meio externo. Então, ela é uma transformação, eu pus até aqui que ela é uma transformação rápida. Ela é uma transformação tão rápida que não há tempo de trocar calor com o meio externo. Então, nós temos que a pressão vezes volume é igual a uma constante. Então, nós temos que
que essa relação aqui é constante. Não há troca de calor entre o sistema e o meio externo, e para resolver exercícios com transformação adiabática, em vez de usar o pivot pivotó, a gente usa o PV é igual a NRT. Então, gente, aqui que isso significa? Uma transformação adiabática, ela tem duas isotermas. Isoterma é o nome dessa curva quando a temperatura é constante, isso é chamada isoterma. Então, nós temos duas isotermas e duas adiabáticas. O que vai acontecer aqui? Ele vai receber calor, então, aqui o gráfico nós temos pressão por volume. Então, aqui, ó, nós temos que do ponto 1 até o ponto 2, nós tivemos uma expansão, tá vendo aqui? Que o volume aqui inicial é um V1, e o volume final aqui tá um V2, que é maior. Então, nós temos uma expansão isotérmica. O que quer dizer uma expansão isotérmica? O gás vai expandir, mas a temperatura dele vai continuar constante. E aqui nós temos uma compressão isotérmica, ou seja, o volume vai diminuir, mas a temperatura vai continuar constante. Esse aqui é o modelo típico, a transformação adiabática é esse ciclo aqui, que a gente vem do 1 para o 2, para o 3 e volta para o 4, que é no mesmo estado inicial. Calma. Falta 10 minutos, tem 10 minutos para essa reunião. Então, gente, o que vocês precisam saber? A diabática não há troca não há troca de calor entre o sistema e o meio externo. Se o vestibular, principalmente o Enem, se ele cobrar alguma coisa de transformação adiabática, vai ser bem teórico, vai ser focado nisso, de que não há troca de calor com o meio externo. Então, é isso que vocês têm que lembrar dessa parte. Agora, vamos ver um pouquinho sobre o trabalho. O trabalho, por exemplo, vamos ler aqui comigo, ó. Considere um cilindro com paredes indeformáveis. Então, igual a gente viu ali na panela de pressão, o gás está dentro de um recipiente e esse recipiente ele não vai ser deformado com aumento de temperatura ou aumento de pressão. Então, vai ser ali, firme, vai continuar ali, não importa o que aconteça. Então, nós temos um cilindro com um êmbolo. Então, vai ser como se fosse uma seringa mesmo, um êmbolo que sobe e desce. E um gás em seu interior. Se por algum motivo esse gás expandir, ou seja, aumentar de volume, o êmbolo se deslocará para cima, realizando um trabalho positivo. Então, sempre que houver uma expansão de um gás, sempre que o gás aumentar de volume, esse gás vai estar realizando o trabalho. Nessa situação, podemos dizer que o gás realizou o trabalho sobre o ambiente exterior. Assim, se a força for no mesmo sentido do deslocamento, teremos um trabalho positivo. Então, gente, deixa eu desenhar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. Nós temos aqui um êmbolo. Aqui nós temos um gás. Se eu aumentar de volume, então o deslocamento vai ser para cima, certo? Porque eu vou estar aumentando de volume, então o êmbolo vai deslocar para cima. O gás, ele está exercendo uma força sobre essa parede do êmbolo. Por quê? Porque ele tá colidindo ali, porque as partículas estão muito próximas, então elas estão colidindo umas com as outras. Isso vai gerar uma força sobre esse êmbolo. Se a força for no mesmo sentido que o deslocamento, então tá as duas para cima, o trabalho ele é maior que zero, é um trabalho positivo. O que vocês precisam lembrar é isso. Se o gás expandir, se o gás aumentar de volume, ele realiza trabalho. O contrário é verdadeiro. Se o gás diminui de volume, o trabalho vai ser negativo, porque o trabalho vai ser realizado sobre ele. Por quê? Vai ser diferente desse aqui. Eu vou empurrar esse êmbolo para baixo. Vou aplicar uma força aqui. Eu venho lá com a minha mão e empurro esse êmbolo para baixo.
Só que as partículas aqui, como vai diminuir o volume, elas vão ficar muito próximas umas das outras. Então, a pressão ela vai aumentar muito. Isso vai fazer com que o gás, do mesmo jeito, o gás ele vai aplicar uma força sobre o êmbolo. Então, o deslocamento do êmbolo está sendo para baixo, mas o gás ele está aplicando uma força para cima. Então, o sentido do deslocamento e da força é contrário um ao outro. Isso quer dizer que o meio externo, no caso, eu que estou empurrando esse êmbolo, estou realizando trabalho sobre o gás. Isso quer dizer que a gente vai usar um trabalho menor que zero. Então, por exemplo, se der um trabalho tipo 3 joules, vocês têm que lembrar que se o gás está diminuindo de volume, eu tenho que usar o volume negativo. Deixa eu ver aqui se eu coloquei mais alguma coisa. Caso o êmbolo seja deslocado para baixo, a força exercida pelas moléculas do gás terá um sentido oposto ao deslocamento. Assim, o meio externo realiza trabalho sobre o gás. Nesse caso, teremos um valor negativo de trabalho. Então, gente, aqui são as duas fórmulas que a gente usa para calcular trabalho de gás. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, a força que eu apliquei sobre o êmbolo e o deslocamento vai ser o tanto que o êmbolo mexeu. Então, provavelmente eles vão te dar aqui, por exemplo, se esse compartimento aqui tem 10 centímetros, o êmbolo estava aqui, eu empurrei ele para baixo, eu empurrei 3 centímetros. Então, teve um deslocamento de 3 centímetros. Então, a gente calcula o trabalho multiplicando força por deslocamento. Outra fórmula que a gente vai usar muito aqui na termodinâmica. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Variação de volume, volume final, menos volume inicial. Essa fórmula é mais importante aqui do que essa outra. A outra que é trabalho é força vezes deslocamento, vocês vão usar lá, não sei se com o Henrique ou com o Bruno, mas só pus aqui para vocês saberem, caso algum exercício apareça, mas vocês vão usar mais essa segunda fórmula aqui, que é pressão vezes variação de volume. Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo. Não. Nos exercícios eu vou mostrar para vocês como é que usa essa fórmula aqui, mas por enquanto, lembrem, trabalho é pressão vezes variação de volume. Vocês podem pensar aqui que é proporcional, né? Então, se eu passar essa variação de volume aqui para baixo, dividindo, trabalho e variação de volume são proporcionais um ao outro. Então, se há um aumento de volume, há um trabalho positivo. Se eu diminuo o volume, é um trabalho negativo, porque está sendo exercido sobre o gás. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, vamos passar. Mais um tipo de transformação que a gente tem de gases, que é uma transformação cíclica. Então, um gás ele vai sofrer uma sequência de transformações, podendo ser isotérmicas, isobáricas ou isovolumétricas, só que ela sempre vai voltar para o mesmo lugar. Então, aqui, ó, vamos supor que o estado inicial é aqui o estado A. Então, ele está uma pressão 5 e um volume 2. Então, aqui ele vai aumentar a pressão e manter o volume constante. Aumentar a pressão com volume constante é uma transformação isovolumétrica. E aí, ele vai para o estado B. Aí, do estado B para o estado C, ele aumenta o volume, mas mantém a pressão constante. Isso é uma transformação isobárica. De C para D, ele vai diminuir a pressão e manter o volume constante. Mais uma transformação isovolumétrica. E aqui ele vai aumentar de volume, ele vai expandir e manter a pressão constante. Então, em termos de trabalho, a gente só tem trabalho, gente, uma coisa que eu esqueci de falar no outro slide, só tem trabalho se tem variação de volume. Deixa eu voltar aqui. Porque aqui vocês podem ver aqui, se não tiver variação de volume, se a variação de volume for zero, qualquer coisa vezes zero é zero.
Então, só tem trabalho se tem variação de volume. Então, aqui, de A para B ou de C para D, não há realização ele nem realiza trabalho, nem sofre trabalho, porque o volume é constante. Mas de B para C e de A para D, de B para C aumenta o volume, então ele realiza trabalho. De D para A, ele é comprimido, né? Então diminui o volume, então é exercido o trabalho sobre ele. Entenderam isso, gente? E aqui, outra coisa importante, se eles pedirem para você calcular o trabalho aqui, vocês podem colocar naquela outra fórmula, mas também pode ser calculada a área interna desse gráfico. Então, aqui, nós temos um retângulo, né? A área interna aqui, a base é de 2 até 6, aqui vale 4. E a altura é 10, né? 15 menos 5. Então, temos 4 vezes 10, o trabalho aqui é 40 joules. Entenderam Karina, isso? Oi. falta menos de 1 minuto, eu acho que a aula vai cair agora. Então, eu vou encerrar aqui e vou abrir outra, tá? Vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. Obrigada, Certinho, viu? obrigada.